preparado grandes coisas para mim e para você. Nós da família Carismática Católica, Renovação Carismática Católica, queremos acolher todos vocês que estão nos acompanhando, todos vocês que estão conosco, vivenciando esse momento belíssimo, precioso, riquíssimo que o nosso Deus preparou para nós. Você que está nos acompanhando, está agora retomando, voltando novamente para estarmos continuando na presença do Senhor. Alegre o seu coração, abra o seu coração, se prepara, porque Deus tem muita coisa boa para revelar para nós ainda durante todo esse dia. Se você já está conosco desde o comecinho, está continuando, você está entrando agora, fica feliz, se alegra, abre o seu coração, sinta-se acolhido. Nós, famílias carismáticas, te acolhemos de braços abertos, queremos com muita alegria dar continuidade a esse dia, celebrando o glória do Senhor, na presença do Espírito Santo. Então, una-se a nós. Eu me chamo Vitor Rocha, sou do grupo Sementes de Paz na Renovação Carismática Católica. Estou com os meus irmãos, Ministério de Música, Sementes de Paz. E nesse momento nós iremos com você nos alegrar. Vamos cantar louvando ao Senhor, vamos cantar celebrando com muita alegria o nosso Deus. Vamos rezar com a música, vamos preparar o nosso coração, porque Deus tem algo especial para falar para mim e para você. Então, seja muito bem-vindo. Se você está com alguém do seu lado, está em casa, se você está reunido com o seu grupo de oração, dá um sorrisão para o mundo que está perto de você, tá? Dá um abraço nele, diga: seja feliz, se alegre com Cristo. Diga para ele assim com alegria: Deus quer ver você feliz, certo? Deus quer os seus filhos felizes, alegres, firmes na caminhada. Amém? Vamos mais uma vez cantar com alegria, alegrar sempre no Senhor. Vai cantando e dizendo: meu irmão está do seu lado direito, do lado esquerdo, um sorriso no rosto, cantemos com alegria. De novo, vamos lá? Alegrar sempre no Senhor.
Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Pega na mão do que está do seu lado agora. Pega na mão do que está do seu lado. Para celebrar Cristo não tem como você celebrar se não for com uma expressão verdadeira de louvor. Então convido você a levantar a mão do Senhor que está do seu lado, segurando a mão dele com muita alegria. Nós estamos vivendo um dia riquíssimo na presença de Deus. É dia de podermos celebrar, podermos nos alegrar. É dia de podermos abrir o coração na presença de Deus e expressar para Ele todo o nosso louvor. Então eu quero convidar você a com alegria celebrar Cristo, como a canção já vai nos exortando. Santo Agostinho nos ensinou: quem canta, reza 2 vezes. Então nós estávamos cantando celebrar Cristo, celebrar. O que você gostaria agora, celebrando, render um louvor a Deus? O que você gostaria? De celebrando, render graças ao Senhor. Eu quero celebrar a Deus, louvando a Ele com muita alegria, por esse momento tão maravilhoso que nós estamos vivendo, por essa graça da realização deste congresso diocesano. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de toda essa equipe maravilhosa que Deus suscitou no coração para realizar esse evento. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas, pelo empenho desses irmãos, porque verdadeiramente, Jesus, eles estão tornando concreta a tua palavra, que nos exorta a sermos perseverantes com alegria na oração. Obrigado, Deus. Obrigado por cada irmão, por cada pessoa que tem se empenhado, que se doou, que está nessa hora de joelhos dobrados, rezando para que aconteça esse congresso. Muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por cada grupo de oração que se une a toda essa grande família carismática católica, para podermos celebrar esse momento. Eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te adoro, meu Deus, pela vida de cada pessoa que nesse momento está conectada, está unindo-se a nós em todos os lugares da nossa diocese, do nosso estado, talvez até além do Brasil, mas que reza conosco nessa hora. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo e te adoro. Eu celebro o teu nome, Jesus, porque o Senhor preparou para nós momentos como esse. O Senhor reservou para nós, meu Deus, esse instante. O Senhor nos cumulou com os seus dons. O Senhor nos capacitou com a sua graça, com os seus carismas, para que pudéssemos viver em família, para que pudéssemos, Pai amado e querido, por meio do teu Santo Espírito, levar a sua graça, Senhor. Através dessas ferramentas, o Senhor nos concede a graça de podermos alcançar tantas pessoas. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, pelos corações que estão sendo alcançados nesse congresso. Obrigado, Senhor Jesus, pelas pessoas que estão sendo alcançadas, Senhor, por causa deste encontro, por causa desse evento. Eu te louvo, meu Deus. Eu te agradeço porque o Senhor está alcançando o coração de tantas pessoas, muitos que estavam até distantes, muitos que até estavam, Pai amado e querido, paralisados, mas que por causa desse evento, por causa deste encontro, estão reavivando, Senhor. Estão se levantando de novo. Por isso eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado, Deus. A ti a minha alegria, a ti a minha gratidão. Muito obrigado. Obrigado, Deus, pelo grupo de sementes de paz, que é parte dessa família carismática. Obrigado, meu Deus, por esse maravilhoso ministério de música. Obrigado, meu Deus, pelo nosso ministério de comunicação. Eu te louvo, Deus. Obrigado, porque é tudo teu, é tudo para a honra e glória do seu nome, Jesus. É para o seu louvor. Muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor preparou verdadeiramente para nós esse momento. Muito obrigado, Senhor.
Ele entrando em nós, possa ir removendo as barreiras, possa ir retirando toda a tristeza, possa ir afastando de nós todos os obstáculos, para que estejamos com o coração aberto, com o coração alegre na presença do Senhor. O louvor liberta, o louvor cura, o louvor restaura as nossas forças. Por isso que nós convidamos você para estar conosco, fazendo esse momento de louvor, fazendo esse momento de gratidão. É hora de expressar para Deus a nossa alegria. Louve ao Senhor, louve a Deus por essa manhã, louve a Deus porque você dedicou esse instante, esse momento para estar unido a nós, vivenciando esse congresso maravilhoso, vivenciando esse momento precioso que o Senhor reservou com carinho, com amor, para você que está nos acompanhando nessa manhã, dando continuidade a toda essa riqueza que Deus está derramando sobre nós neste encontro. Louve ao Senhor com alegria. Eu quero convidar você a, com o Espírito Santo, na linguagem do Espírito Santo, na oração que só o Espírito de Deus consegue traduzir. Oremos ao Senhor, louvando a Ele. Vamos agora rasgar o céu com a nossa oração, fazer chegar até o coração de Deus o nosso louvor, uma expressão riquíssima no louvor. Dê o seu melhor agora, dê o seu melhor, faça o melhor para Deus. Louve ao Senhor com alegria. Eu falava de expressão, para que você se expresse melhor. Erga os seus braços, levanta os seus braços mais alto que você puder. Fique à vontade agora, você e Deus. Ergue os seus braços, solte a sua língua, faça o seu louvor com o Espírito. Deixe o Espírito de Deus rezar em você. Produzir de seu coração esse movimento de gratidão. Deixe o Espírito Santo de Deus agora no louvor alegrar a sua alma. Você que há muito tempo não conseguia louvar com o Espírito, você que há muito tempo não insistia na oração em línguas, que é a nossa identidade, que é o nosso sinal, a nossa marca de carismáticos, católicos. Ore com o Espírito, louve a Deus com o Espírito. Muitas vezes a gente fica preocupado, buscando palavras. O que é que eu vou dizer a Deus? Como é que eu vou louvar? Amados irmãos, não precisa se preocupar com palavras bonitas, porque o Espírito Santo, Deus, ele sonda o nosso coração. Então, se você ora com o Espírito, Ele mesmo irá levar para Deus a sua expressão de louvor. Então faça esse esforço, reze com alegria, a alegria de filho de Deus, e deixe o Espírito de Deus alcançar o coração do Pai, nessa sua oração, nesse momento de louvor. Oremos.
louvar a Deus pelo seu grupo de oração. Louve a Deus pelos ministérios do seu grupo de oração, pelo seu ministério. Agradeça ao Senhor, porque você faz parte dessa obra. Você foi escolhido, eleito, chamado a compor uma missão. Então agradeça a Deus por essa oportunidade. Agradeça a Deus porque Ele olhou para você. Eu agradeço a Deus porque Ele olhou para mim com a sua misericórdia, com o seu amor infinito. Deus me amou, me acolheu, me chamou para ser seu, assim como chamou você também. E eu te agradeço, Senhor, por isso. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor me chama a cada dia a renovar o meu sim. O Senhor me chama a cada dia, meu Deus, a me comprometer contigo. O Senhor me chama a cada dia, Senhor, a perseverar, a estar contigo. Eu te louvo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Bendito seja Deus para sempre. Muito obrigado, Senhor. Quero convidar você a podermos também, cantando, expressar a Deus o nosso louvor com a canção, elevar o coração a Deus a nossa gratidão. Cantemos juntos, junto com o ministério, com alegria, com a mão no seu coração. Quero te louvar. Reza com a música também. Te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Cante com toda a sua alma, diga para Deus. Se todo o meu prazer te seguirei aonde fores, Senhor. Lá no início. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo o meu prazer te seguirei aonde fores, Senhor. Proclama uma alegria. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os teus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Cante afirmando a Deus, tu és o centro. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os teus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Da minha vida, da minha vida, da minha vida. Coloca no seu coração, vai dizer isso bem baixinho. Jesus, tu és o centro da minha vida. Vá falando ao Senhor. Eu te louvo, Jesus, porque tu és o centro da minha vida. Continue louvando a Deus. Essa oração, amados irmãos, nesse momento, eu quero convidar você a louvar, a bendizer, a glorificar o Senhor. Louve.
convidar você louvando a Jesus com toda a sua alegria, com toda a sua alma, dizendo para Ele: Jesus, Tu és o centro. Afirma isso. Afirma que és o centro da minha vida, Senhor. És a razão da minha vida, Senhor. Eu não quero tirar os meus olhos, não quero desviar o meu olhar de Ti, Senhor. O meu desejo hoje, Senhor, é reafirmar que Tu és o Senhor. Reafirmar que Tu és o meu Deus, o meu tudo. Por isso, nessa hora, nós Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, porque verdadeiramente Tu és o Senhor das nossas vidas. Vem, Senhor, com a Tua graça em nós. Vem nos sustentar, Senhor. Quero convidar você a mais uma vez a cantar, dizendo em toda a sua alma, com toda a alegria do seu coração, essa verdade a Jesus. Diga para Jesus, diga para Ele: você e Deus, cante. Tu és o centro da minha vida, és a razão. Diga para Deus: você e Deus. Não quero tirar os meus olhos de Ti. O centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha vida. Não quero tirar os meus olhos de Ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Mãe Maria Santíssima. Amém. Amados irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. E eu quero dizer para você que a alegria que vem de Deus para nós é o próprio Espírito Santo. A alegria de Deus que está em mim, que está em você, quem produz é o próprio Espírito Santo. Eu quero convidar você com alegria a pedir essa presença do Espírito Santo mais uma vez. Continuando essa preparação para aquilo que Deus quer falar para mim e para você, nós iremos nesse momento invocar o Espírito Santo. Nós iremos mergulhar na presença do Espírito de Deus para que Ele prepare o nosso coração para aquilo que Ele quer nos falar ainda nessa manhã. Deus tem muito para falar para nós. Ainda nesta manhã, Deus tem muita graça para derramar sobre nós. Ainda nesta manhã, o Senhor quer falar para mim e para você. Eu quero pedir que você clame o Espírito Santo. Eu quero pedir que você agora nessa hora invoque o Espírito Santo para que Ele faça do seu coração um terreno fértil. Faça do seu coração um lugar onde a palavra de Deus será semeada e irá crescer e irá produzir os seus frutos. Então coloque a mão no seu coração. Diga assim comigo: Espírito de Deus, prepara o meu coração nesta hora, para que eu possa escutar com alegria o que Deus quer me dizer, que eu possa acolher e não perder nenhuma só vírgula dessa preciosidade da palavra de Deus, que será revelada para a minha hora. Por isso, Espírito Santo, eu abro todo o meu ser, eu abro o meu coração, para que Tu possas nessa hora agir em mim e colocar o meu coração em sintonia com o coração de Deus. Vem, Espírito Santo.
você possa acolher com alegria essa palavra de Deus que será anunciada, proclamada nessa hora. Que o Espírito de Deus possa usar esse nosso irmão, nosso coordenador estadual, Carlos. Que seja a boca de Deus nessa hora. Que o Espírito Santo de Deus faça com que pelos lábios dele alcance o meu coração e o seu, com tudo aquilo que Deus tem para nos dizer. Acolhemos com alegria. Acolhemos de coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecoste, rogai por nós. Queridos irmãos e queridas irmãs, que alegria estar aqui nesse momento, partilhando nesse congresso online da Renovação Carismática da Diocese de Estância. É uma alegria imensa. Você que está participando, você que nos vê e você que nos ouve por esta live, pelas redes sociais. Como é bom dizer como meu coração se gratifica porque você disse sim ao chamado de Deus neste tempo. Alegria, irmãos, está com vocês neste dia. Olha, nós pregaremos hoje um tema muito propício, muito bom para os tempos atuais. O tema é sedes alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 12. Queridos irmãos, para quem não me conhece, eu sou Carlos Caldas e atualmente eu presido a Renovação Carismática do Estado de Sergipe. Então, eu quero aqui partilhar essa palavra e já dizer que, mais uma vez, que meu coração se alegra. Se alegra porque está com vocês, homens e mulheres carismáticos e carismáticas da Diocese de Estância. Queridos irmãos, sede alegres na esperança, paciência na tribulação e perseverantes na oração. Eu vou ler a palavra para vocês. Eu vou ler lá Romanos 12. Vou começar a partir do 10º versículo, que diz: amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos de espírito, servir ao Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Queridos, esse tema, como eu disse, é um tema propício e muito peculiar para nós nesse momento de pandemia. Porque o Senhor está mandando a nós sermos. Nós precisamos ser. O ser, ele é muito mais do que estar. O estar é uma ocasião, um estado em que você hoje pode, amanhã não pode. O Senhor está dizendo sede. Ou seja, seja sempre alegres na esperança. E essa palavra, ela é muito rica para nós, porque ela traz, veja só, quando ela diz assim, olha, amai-vos mutuamente. Amai-vos mutuamente. Não é? Veja, só, se nós não tivermos com o coração alegre, se nós não formos alegres na esperança, se nós não formos pacientes na tribulação e perseverantes na oração, nós somos incapazes de cumprir esse mandamento aqui do Senhor, de amar uns aos outros mutuamente, com afeição terna e fraternal. Amar como irmãos. Veja, meu querido, alegria e a paciência, elas são frutos do Espírito Santo. Veja, o que são os frutos do Espírito Santo? Veja, são perfeições que o Espírito forma em nós como primícias da glória eterna. Ou seja, a paciência, a alegria,
é o gozo antecipado da vida eterna em nossa vida. Então, quando nós falamos de alegria, nós não estamos falando simplesmente de um período em que eu estou alegre, não. Um estado de vida, não. É uma permanência, é um ser. É como se esse estado de vida, a partir que nós decidimos ser cristãos, tomamos consciência de ser filho amado de Deus, esta alegria nunca sai do nosso coração, porque ela se torna permanente. Assim como é permanente o amor de Deus por nós, permanente é a nossa alegria, porque nós reconhecemos o quão grande é o amor de Deus por cada um de nós. Você que está me vendo agora, nesta pregação, nesse congresso online, eu convido a você a encher o seu coração de alegria. Veja só, se é um dom do Espírito, nós precisamos do Espírito. É o Espírito que nos dá esta alegria. Veja, querido, é o Espírito que vai nos capacitando a entender toda a graça e a presença de Deus em nossa vida. Quando Deus se revela, Criador e Salvador, Ele suscita em cada um de nós, eu e você, uma alegria transbordante. Por isso que quando você e eu fomos batizados no Espírito, lá naquela primeira vez, naquele encontro pessoal com Deus, nós nos alegramos. Nós entramos em um êxtase espiritual, capaz, queridos irmãos e queridas irmãs, de transbordar essa alegria e transmitir ao outro. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Porque eu tenho certeza absoluta que quando você teve essa experiência com Deus, você quis, meu irmão, pedir perdão àquele que você tinha dificuldades de perdoar. Você começou a ver as questões humanas e as dificuldades humanas com o olhar de Deus. Porque essa alegria da salvação transpassou a sua alma, lhe dando a capacidade de ir além da sua dor. Por isso que nesse tempo, querido, quando o Senhor diz sede alegres, não é isso? Na esperança, o Senhor está dizendo, é preciso que você seja um homem alegre, é preciso que você tenha plena confiança e convicção que eu sou o teu Senhor e teu Deus. Veja só. Então, olha, lá no Catecismo número 736, o que diz a igreja para nós? É graça a esta força do Espírito que os filhos de Deus podem dar fruto. Ou seja, é essa graça do Espírito que nos move, que nos faz perceber, que nos faz percebermos toda essa graça de Deus em nossa vida, que nos faz percebermos a presença de Deus forte, capaz de transmitir todo o seu amor para nós. É esse Espírito que faz com que nós possamos dar frutos. Veja, se você não for alegre, como fala a palavra, se nós não formos alegres, nós não vamos sermos capazes, nós não seremos capazes de amar-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Nós não vamos ser capazes de adiantar-vos em honrar uns aos outros. Esse adiantar-vos é faça logo. Dar ao cristão a sua honra, né? A sua honra que ele é devido. Não pelas suas qualidades humanas, mas por aquilo que Deus fez nele. Um homem e uma mulher amado por Deus. É este o irmão que o Senhor te confiou. Veja, meus queridos. Então, é esse Espírito, aquele, né, que nos enxertou a verdadeira vida. O Espírito, ele nos enxerta a verdadeira vida. Capaz, por isso que nós aí, a partir do Espírito, nós podemos conhecer quem é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida, que é o Senhor Jesus. Sem o Espírito, nós somos incapazes de reconhecer tal verdade. De reconhecer essa verdade de nossa fé. Veja, querido, os frutos do Espírito, alegria,
e paciência. Claro que tem outros frutos, como a paz, como a caridade. Tem outros. Mas queremos falar aqui da alegria e da paciência. Essas virtudes são perfeições, ou seja, a alegria e a paciência são perfeições. Por que eu não estou falando aqui da perseverança? Porque a paciência e a perseverança, ela tem quase o mesmo sentido. Porque aquele que é paciente, aquele que sustenta, ele persevera. Veja, querido, então, nós precisamos, veja, o Espírito é a nossa vida. E eu preciso ter consciência disso. Que o Espírito é a nossa vida e quanto mais renunciamos a nós mesmos, o Espírito é capaz de agir. Quando é que nós seremos alegres? Quando é que esses frutos do Espírito transbordarão em nossas vidas? A partir que eu renunciar às minhas paixões humanas. A partir que eu disser sim ao Senhor e me despojar por completo no coração e nas mãos do Senhor. Nesse tempo de pandemia, nós precisamos cada vez mais deixar que o Espírito enxerte em nós, coloque em nós essa verdadeira vida e que nós possamos reconhecer verdadeiramente quem é o Senhor. Deixar que o Senhor se revele cada vez mais. E há algumas fontes que nós podemos compreender e nos aprofundar nessa intimidade com Deus. E uma das fontes é a oração. Por isso, perseverantes na oração. Essa é a fonte que não seca jamais. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, você só tinha basicamente duas fontes essenciais para manter viva a sua esperança, para manter alegre, para manter em júbilo, para manter ardoroso, que era a oração pessoal e a santa palavra de Deus. Veja só, então, veja o que diz o Salmo 95, lá no versículo 11 ao 13. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Retumbe o oceano e o que ele contém. Regozijem-se os campos e tudo que existe neles. Rejubilem todas as árvores das florestas com a presença do Senhor, que vem, pois ele vem para governar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos segundo a sua verdade. Essa alegria, nessa esperança que o Senhor virá. A esperança que nós falamos, nós estamos alegres porque nós temos consciência. Se você não tem a consciência do que o Senhor virá e tomar posse de tudo que é dele, que ele tem domínio sobre todas as coisas, nós não vamos nos alegrar. Nós não vamos perseverar nas tribulações, porque a nossa fé vai como se minguando, diminuindo, esmurecendo-se. E aí eu já não começo mais a rezar, eu já não rezo mais na palavra. Veja, meu querido, se a natureza diz que se alegra, se todos os campos rejubilam no Senhor, imagine nós que fomos feitos para glorificar o nome de Deus. Nós somos a imagem e semelhança, nós que melhor podemos glorificar a Deus. Mesmo na sua casa, aonde você se encontra, você pode rejubilar-se de alegria, porque o seu coração reconhece a presença de Deus. Quando nós deixamos de reconhecer a presença de Deus, a alegria esvai-se, sai de nossas vidas. E aí fica mais difícil amar o outro, fica mais difícil honrar o outro. Veja aqui, São Paulo estende um pouco da honra. Lá
nos mandamentos da lei de Deus, nós falamos honrar a Deus e pai e mãe, não é isso? E aqui o Pedro está falando, ele estende, eu preciso honrar o meu irmão. Olha que alegria, porque eu preciso honrar o meu irmão, porque eu começo a olhar tudo com a visão divina, com o olhar de Cristo, que é o Espírito que nos capacita a isso. Queridos irmãos, olha, nós precisamos entender verdadeiramente que quando nós estamos presentes na assembleia, na oração, na adoração, há uma alegria incontável, há uma alegria, um êxtase que entra no nosso coração. É isso que nós chamamos de batismo no Espírito. Uma profunda alegria porque sente a presença de Deus. Lá no culto de Israel, quando Israel fazia o culto ao Deus único, ele encontrava uma alegria imensa. Ele louvava porque ele estava ali contemplando a presença de Javé. Era uma contemplação messiânica. Era uma contemplação profética, digamos assim. Porque aquele Deus pessoal ainda não era uma realidade. O Deus pessoa, vai se revelar na pessoa de Cristo. Então veja, há uma alegria também no consagramento ali fraternal entre os irmãos. É isso que Israel vivia a sua fé. Uma alegria, um ardor, o culto ali, aonde ele brotava toda a alegria, porque eles tinham certeza, uma fé expectante de que ali Deus se fazia presente. Querido, e essas ações e essas atitudes do povo de Israel eram atitudes para fazer com que eles pudessem se livrar das outras tentações. Essas graças que acontecem ali, essa graça da presença que eles sentem, essa alegria do louvor, são meios eficazes de fazer com que aquele povo resistisse às tentações. Nós católicos carismáticos, veja, já estamos no tempo que eles esperavam. O Deus está presente, o Deus pessoa, aquele que se comunica conosco como pessoa, como irmão, como amigo. Ele se coloca presente na palavra. Ele abaixa os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Ele está na Eucaristia. Ele é a Eucaristia. Ele está na Assembleia. E deve ser para nós uma alegria a cada momento que nós vamos à Santa Missa, que nós rezamos, que nós adoramos, que nós vamos ao grupo de oração. Deve transbordar de alegria, queridos irmãos carismáticos e carismáticas. Não faça, desculpe a palavra, dizer a besteira, de se entristecer, de perder o ânimo por causa dos seus problemas. Não! O Senhor está presente, é Ele que nós precisamos. Querido, então, esses encontros que nós temos com Deus, a oração na palavra, a adoração, são meios eficazes para que nós possamos nos permanecer alegres. São fontes eficazes para mantermos nossos fervorosos. E aí no versículo 11 da palavra diz: não relaxeis o vosso zelo. Se você para de rezar, se você para de adorar, se você já não sente a alegria da Santa Missa, o seu zelo vai caindo por terra. Não, queridos irmãos e queridas irmãs.
Uma das graças que nós precisamos é renovar. É dizer, vem Espírito Santo sobre nós. Traz no Espírito Santo essa graça para que eu possa sentir a alegria, Senhor. Essa alegria da esperança. Essa alegria da perseverança. Eu não posso jamais sentir, Senhor, essa tristeza se eu estou na tua presença. Queridos, veja, é a alegria da fidelidade pessoal. Se nós formos fiéis ao Senhor, nós seremos alegres. Só por você ser fiel, o Senhor dará a você uma alegria. Como eu disse, a alegria e a paciência, né, e a perseverança são frutos do Espírito. Ela é dada, é um dom que o Senhor nos dá. A partir que nós recebemos o seu Espírito, nós recebemos esses frutos. Por isso que a igreja primitiva, ela nunca se entristeceu. Mesmo diante da sua dor, da morte de Jesus, ela tinha uma plena confiança que o Senhor poderia fazer muito mais na vida deles. Veja, lá nós vamos ler, lá Jeremias capítulo 15, versículo 16. Ele vai dizer, vede, é por vós que sofro trajes da parte daqueles que desprezam vossas palavras. Veja, quando nós desprezamos a palavra de Deus, essa alegria da fidelidade amorna em nós. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está nos falando. Se Ele está nos falando hoje, não relaxeis o vosso zelo, sede fervorosos de espírito. Se você despreza a palavra de Deus, você ultraja a vontade de Deus. Quando a gente olhamos lá e lemos Gênesis, quando a serpente começa a colocar a mentira no coração de Eva, a primeira coisa que ela diz é, esse Deus, o que ele falou não é tão verdade. Ele começa a negar a palavra de Deus. Porque sabe, se nós negarmos a palavra de Deus, nós caímos na tentação. Nós ultrajamos o Senhor. E ainda continua Jeremias, vossa palavra constitui minha alegria e as delícias do meu coração. Veja, vossa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, mas tudo aquilo que Ele te diz. Se você está rezando, profeticamente o Senhor te dá uma palavra, você precisa viver. Uma palavra de sabedoria. Veja, quando o Espírito Santo vem em nós, Ele também nos dá os seus dons para que nós administremos sobre a comunidade. E a partir daí, nós podemos dizer, amai-vos mutuamente com afeição materna e fraternal. Porque é o Espírito que nos ensina isso. Então, vossa palavra constitui a minha alegria e as delícias do meu coração. Peça ao Espírito Santo, neste dia, neste momento, que a palavra dele constitua do seu coração aquilo que você necessita. E aí ainda diz Jeremias, porque trago o vosso nome ao Senhor, Deus dos exércitos. Você que traz, quando ele diz traz aqui, essa é a sua fé num Deus único. É a sua fé naquilo que o Senhor diz para nós. Então veja, a lei de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos da lei de Deus, ele deve ser as delícias, os gozos de cada um de nós diante das angústias. Nunca deve ser um peso. Por isso, se você olhar a palavra como um peso, se você olhasse a sua missão de coordenador de grupo de oração, a sua missão de servo de grupo de oração for um peso, você vai entrar na tristeza, na melancolia, resmungar, no desânimo.
no desânimo espiritual que fará você abandonar a Deus. Que o cansaço físico, eu sei que nós nos cansamos fisicamente, mas o que o Senhor que está dizendo para nós, sede pacientes na tribulação. A renovação carismática nos trouxe a imagem do sentinela. O sentinela, meu querido, dentro de um quartel, por exemplo, ele fica no mínimo 4 horas de pé. Não pode sentar, tem que estar atento, segura sua arma, atento a tudo que está por fora, para que o inimigo não entre. Porque se você descer da sua guarita, da onde você está guardando, pode ser que o inimigo entre. E você sabe que quando nós estamos de sentinela, que nós deixamos de ser sentinela, o primeiro a morrer somos nós. Porque o inimigo primeiro a matar é nós. Queridos irmãos, você que é servo de grupo de oração, você que é coordenador de grupo de oração, para atingir o povo que o Senhor te confiou, Satanás quer tirar a sua vida, Satanás quer tirar a sua alegria, porque sabe que você é um sentinela. O Senhor te constituiu um sentinela. Veja, queridos irmãos, as alegrias escatológicas, Israel vive com efeito na esperança. O culto que Israel quando ele contemplava, quando ele cultuava a Deus, ele fazia uma coisa muito necessária. Ele fazia recordar os altos feitos de Deus. Por que ele fazia isso, meu querido? Para lhe fazer desejar, para não desistir, lembrar tudo aquilo que Deus fez de bom, para não cair na tentação, para que no coração deles pudesse se levantar um Deus inigualável, Salvador universal. Israel vivia a alegria messiânica, essa alegria que eu e você devemos viver, porque já temos o Espírito Santo habitando em nós. Somos seus templos do Espírito Santo. Veja, quando tanto fala aqui a palavra, sede alegres na esperança. E o que é essa esperança? A igreja diz que é uma virtude teologal, pelo qual desejamos, como nossa felicidade, o reino dos céus, a presença dos céus. Veja, quando eu estou sede alegre na esperança, ou seja, sede alegre na presença de Deus, sede alegre no desejo da vida eterna, sede alegres, queridos, na contemplação do reino de Deus, no desejo do Espírito, pondo a tua confiança não em nós mesmos, mas em Cristo. Veja, a esperança não é pôr a nossa confiança em nós. Não. A esperança é confiar no socorro do Espírito sobre a nossa vida. Mesmo que seja difícil viver esse tempo de pandemia, por exemplo, nós acreditamos no socorro do Espírito sobre nossa vida. Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz para nós: conservemo-nos firmemente apegados à nossa esperança. Qual é a nossa esperança? A vida eterna, o Cristo ressurreto. Mas é primeiro, para chegar aí, pode ser que eu tenha que passar pela cruz, ou eu tenho que passar pela cruz. Por isso o Senhor diz, sede pacientes na provação, na cruz. Veja, querido, aí Hebreus vai dizer que conservemos-nos firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa aguardamos. Eu e você aguardamos essa promessa. E acreditamos nessa fidelidade, que Jesus Cristo é fiel. E que Ele cumprirá as suas promessas para mim, para nós. Que nós gozaremos um dia da vida eterna. O Senhor virá e separará os seus.
Essa é a grande alegria de cada um de nós. Essa é a grande esperança. Por isso que é bom, por isso que é necessário nós perseverarmos na oração. Veja, querido, esse Espírito que nos foi concedido, o Espírito Santo, em profusão por meio de Jesus Cristo, é para a nossa justificação, é para a nossa salvação, obtida por plena graça, nos tornando herdeiros de Deus. Herdeiros da vida eterna. Olha que alegria. Por isso que eu sempre digo, irmãos e irmãs, você que me vê e você que ouve essa pregação, não dá para desistir. Somos herdeiros da vida eterna. Queridos irmãos e queridas irmãs, para terminarmos essa pregação, eu quero falar aqui de três parábolas que o Evangelho de Lucas vai falar para nós. O Evangelho de São Lucas fala 3 parábolas que vai falar sobre a oração, sobre a necessidade da persistência. Quando nós olhamos lá aquele amigo que diz que tem uma oração persistente na parábola, que diz que batei e vos abrirá. Ele que bate a porta, é aquele que assim persiste nessa oração, o Pai vos dará tudo. O Pai vos dará toda essa graça, dará tudo o que você precisa. Então nós precisamos ser persistentes na oração, para que nós possamos sermos, queridos irmãos e queridas irmãs, para que nós possamos ser alegres na esperança, para que nós não possamos cair na tentação de desistir. Nós precisamos ser persistentes. A segunda parábola que fala é da parábola da viúva. Aquela viúva que também não esmorece na sua oração. É aquela que focaliza em Deus e não desiste também. Ela não esmorece, ela tem fé e paciência. É assim que eu e você devemos agir. E a terceira parábola, aquela que nós bem conhecemos, que é a do fariseu e a do publicano. A oração do fariseu é uma oração egoísta. Uma oração que apenas vê as suas paixões. Enquanto a oração do publicano é a oração de contrição, de reconhecimento de quem é ele. Por isso ele diz: meu Deus, tende piedade de mim, porque sou pecador. Meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. E é isso que devemos falar. E é isso que devemos dizer. Lá em São Tiago, no capítulo 1, versículo 2 a 3, vai dizer para nós: considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Em algumas palavras vai dizer, produz a perseverança. Veja aqui, a palavra paciência e perseverança tem o mesmo sentido. Mas o que o Senhor está dizendo, que a cruz, que muitas vezes o problema que você está carregando hoje é o problema que te vai levar para a tua salvação. Meus queridos, lá em São Tiago, no capítulo 4, versículo de 2 a 3, vai dizer: não tendes, porque não pedes? Pedes e não recebeis, porque pedes mal. Pois o que pedes é para satisfazer as vossas paixões. Nós não podemos satisfazer as nossas paixões. Nós não podemos ser, a nossa oração não pode ser como a do fariseu. Precisamos ser uma oração com um coração íntegro, não um coração dividido, um coração apaixonado, um coração que quer a salvação minha e dos meus irmãos. Por isso que a palavra que nós lemos hoje diz: amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal, adiantai-vos em honrar uns aos outros. Olha que alegria, queridos,
Deus não pode atender-nos se nós estivermos com o coração dividido. Se você ora para Deus, acredite que Ele realizará a promessa. Não fique pensando que Deus não vai realizar, porque Ele realizará. Ele é Deus. Se você tem dificuldade ainda, eu convido a você a pegar a tua palavra, a rezar com os versículos que nós lemos, ou se você melhor quiser, a melhor maneira que você queira fazer, fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração, não importa como você vai fazer. Mas eu quero que você agora clame o Espírito Santo de Deus, para que você não possa ser afligido pelos problemas do dia a dia. Porque para que você não se aflinja por não receber o logo de Deus. Diga: vem Espírito Santo sobre a minha causa. Vem sobre o Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha história. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Dai-me, Senhor, para que eu seja, Senhor, zeloso, para que eu seja fervoroso. Dai-me a alegria do Teu Santo Espírito agora, Senhor. Eu preciso dessa alegria. Eu preciso, Senhor. Eu preciso ser alegre, Senhor. Eu preciso, Senhor, que o Teu Espírito venha para que eu ore sem cessar, para que eu não desista da oração. Assim como Santa Mônica, querido Deus, não desistiu de orar, porque acreditou que Tu ias mudar a vida de Agostinho. E hoje ele é um santo da Tua igreja, um doutor da Tua igreja, porque aquela mulher não desistiu de rezar, porque ela acreditava que Tu ia realizar as promessas. Querido, fecha seus olhos agora e diga: vem Espírito Santo, derrama sobre mim, Senhor, o Teu Santo Espírito. Batiza-me, Espírito Santo, dai-me uma nova efusão. Dai-me, Jesus, uma nova graça. Eu quero ser, Jesus, lavado. Eu quero ser, Jesus, encharcado com o Teu Santo Espírito. Derrama sobre mim, Senhor. Muito obrigado. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. E agora já entrando no clima da oração, para acolher tudo que o Senhor vem nos dizer, através dessa passagem de Romanos. A gente vai clamar pela presença daquele que foi prometido para que nós nunca estivéssemos sozinhos. A gente clama a presença daquele que vem hoje transpassar todo o nosso ser e que vem depositar em nós os seus frutos. Aquele que vem reafirmar o amor de um Deus e de um Jesus que há muito tempo tem falado sobre um amor que não acaba, sobre um amor que permanece. Eu te convido, meu irmão, de onde você estiver, a clamar pela presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, Espírito Santo de Deus, desce com doçura. Espírito Santo de Deus, nós te invocamos nesse dia. Nós te pedimos, Espírito Santo, que venha depositar em nós todos os seus dons. E que venha, sobretudo, nesse dia, depositar os frutos que foram falados nessa pregação. O fruto da paciência, o fruto da alegria, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo, que a nossa alegria não seja só uma alegria de estado, que não seja só um momento passageiro, mas que nós, de fato, saiamos daqui tendo a certeza de que nós somos amados, tendo a certeza de que a alegria em Ti é uma alegria que não se acaba. Espírito Santo de Deus, desce com doçura sobre o Teu povo, sobre a renovação, sobre toda a diocese de distância. Vem, Espírito Santo. E se hoje você precisa desse contato com o Espírito Santo, e se essa palavra veio para você
Vá dizendo isso. Espírito Santo, a minha alma tem sede de ti. A minha alma precisa de ti. Suspira por ti. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, oh meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Reunidos em teu nome. Sopra em nós. Vai dizendo, sopra em nós. Em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. E aí o Espírito Santo não conseguiu chegar até você porque você tem uma trava. A palavra em Romanos, lá no versículo 12, vem dizer que sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Meu irmão, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, esse retiro vem ser graça, esse congresso diocesano vem ser graça. E se ainda o Espírito Santo não conseguiu te atingir, se você acha, se você ainda pensa isso, eu peço que nesse momento você seja quebrado por inteiro pelo amor de Deus. Que hoje, que nessa manhã, nem que seja uma gota do amor de Deus seja depositado sobre o teu coração. Eu vou pedir para que você, do jeito que você estiver, peça agora a presença do Espírito Santo. E desde o início dessa canção, você vai clamar com todo calor, com todo fervor, pela presença daquele que foi prometido para que nós nunca estivéssemos sozinhos. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos revela, é aquele que nos faz compreender o amor de Deus. Porque hoje nós só compreendemos o amor de Deus exatamente porque o Espírito Santo é aquele que em nós torna possível a compreensão desse amor que é inesgotável. Porque ele faz em nós a reafirmação do amor que veio desde a criação, que foi reafirmada na crucificação e que mais uma vez foi revelada em Pentecostes, nesse Pentecostes perene. Então vai dizendo hoje, Espírito Santo, a minha alma tem sede, a minha alma tem sede de ti. Minha alma tem sede Com todo o amor, com toda a força, clamando a presença do Espírito Santo de Deus. Minha alma tem sede de ti, oh meu Deus. Minha alma suspira por sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, e somos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, e estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, Oh, vento impetuoso, vem neste lugar. vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Ó vento impetuoso, é Diga Espírito Santo de Deus. Ó vento impetuoso, fortalece O que é fraco com teu poder. Faz o céu, meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Crentes na
presença daquele que foi prometido, naquele que hoje vem renovar um Pentecostes perene. Crentes na presença daquele que hoje vem ser realmente revelação do amor de Deus. Vai dizendo: Espírito Santo, renova em mim os teus dons. Espírito Santo de Deus, renova em mim os teus frutos. Espírito Santo, me dá hoje a alegria. Me dá hoje a perseverança. Me dá a paciência, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, deposita hoje em mim os teus frutos. Porque hoje eu estou decidido a não mais ter a alegria como um estado, mas como uma forma de viver. Hoje eu quero a paciência, Senhor, porque tendo a paciência, eu também tenho acesso a uma parcela das premissas da glória de Deus. Porque é através dessa paciência, Senhor, que eu experimento tudo aquilo que o Senhor me reserva na vida eterna. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós ainda te clamamos. Nós ainda te convidamos. Transpasse em nosso corpo de modo a purificar tudo que não é de Deus. A renovar tudo que não é de Deus. Espírito Santo de Deus, renova as nossas forças, porque nós deixamos de ser sentinelas em vários momentos. Renova o nosso serviço enquanto renovação carismática, porque em algum momento nós permitimos o desânimo tomar conta do nosso coração, porque em algum momento nós esquecemos o porquê que nós nos encontramos e por que preferimos estar aqui. Porque essa pandemia veio fazer com que muitas pessoas tivessem perdido as esperanças. Porque depois disso tudo, depois de termos sido afastados do contato social, muitos de nós deixamos também de nos encontrarmos com Deus, de ter um contato diário com o Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, hoje eu clamo mais uma vez, eu insisto nessa oração. Renova em mim tudo aquilo que precisa ser mudado. Renova tudo aquilo que um dia foi amor, mas que as circunstâncias permitiram que eu me enganasse. Mas que as circunstâncias permitiram que eu desistisse, porque eu deixei o desânimo tomar conta do meu coração. Eu sinto isso, que pessoas que estão assistindo a essa live, pessoas que estão assistindo a esse congresso, permitiram que o desânimo tomasse conta. Por isso, mais uma vez, do início dessa música, e pedindo agora toda a força do poder do Espírito Santo, pedindo que em nós seja depositado de fato o estado de felicidade, o estado de paciência, e levantando hoje, renovando, como é o nome desse movimento, Renovação Carismática Católica, renovando em nós todos os carismas, que o Espírito Santo de Deus desça com doçura, que Ele restaure e que Ele venha soprar todos os seus dons. Tem sede de ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Vai dizendo: sopra em nós. Sopra em nós. Somos os teus filhos, ó Pai. Teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós, porque nós precisamos, Espírito Santo, do teu sopro. Do sopro que dá vida. Somos teus filhos. Porque nós precisamos dessa alegria para servir, para anunciar. Em teu nome.
irmão, Espírito Santo, eu te convido a rezar em línguas quando as palavras já não são mais suficientes. Vem, Espírito Santo, se você já não tem mais palavras, se você não sabe o que dizer, crentes de que o próprio Espírito Santo reza em você. Mas clamando. Crentes, eu te convido, você que pode nos assistir e que acredita nesse Espírito Santo que é amor, que revela, que nos faz compreender o amor de Deus, que nos faz entender o amor do divino. Eu te convido a rezar o Espírito Santo de Deus. E o Senhor coloca no meu coração que, com paciência, nós precisamos retribuir o amor cego de Deus. Porque o amor que Ele sente por nós é cego. E quando a gente fala no nosso dia a dia, você está cego de amor por tal pessoa, quer dizer que acima de tudo, você colocou o amor acima de tudo. Então, é preciso sermos pacientes, mas é preciso também encontrar paciência. E a paciência em Cristo, a esperança em Cristo e todos os outros sentimentos que nós precisamos ter por Deus precisam ser cegos e precisam confiar. E agora eu te convido, meu irmão, minha irmã, a louvar por tudo isso, por tudo que o Espírito Santo veio nos falar desde a pregação, por tudo que Ele veio nos dizer através de Tua Palavra, porque essa é um desejo do Espírito Santo para esse dia. É um desejo que a alegria, que a paciência, que a perseverança não somente sejam estados, porque o ser é muito mais do que o estar. Era isso que Carlos dizia. O estado de alegria, o estado de paciência é uma primícia. Então vai louvando, porque esse é o desejo do Espírito Santo para você. Vai louvando porque hoje o Senhor tem um propósito para a sua vida. Vai louvando porque a partir desse congresso Deus de fato será o centro da tua vida. Porque mesmo nesse tempo de pandemia, você começará a encontrar Deus no lugar certo, que é encontrar Ele no amor. Porque Deus está no amor. Por isso, meu irmão, eu convido que você use a sua voz nesse momento, que tenha a ousadia da hemorroíça, que soube ir até Jesus. Use a sua voz e diga: Senhor, eu te louvo e te bendigo, porque Tu és santo. Senhor, eu te louvo pela minha vida, eu te louvo pela minha família, eu te louvo porque eu sou tão fraco, Senhor, mas ainda assim o Senhor aposta no meu serviço. Eu te louvo porque hoje eu tenho a experiência de estar nesse congresso diocesano, porque mesmo diante das adversidades, Senhor, o Senhor hoje se revela. Exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Bendito seja o Senhor, que hoje nos olhou mais uma vez com misericórdia. Louvado seja esse Teu amor que é permanente, esse Teu amor que se perpetua de geração em geração. Louvado seja, Senhor. Louvado seja porque até para nos salvar, o Senhor é paciente. Louvado seja, Senhor, porque o Senhor permanece em nós, mesmo quando nós não permanecemos no Senhor.
maravilhas que Ele fez ao Cordeiro de Deus, que com esplendor vencendo vem. Seja o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. O louvor, o poder e a glória ao grande Rei. Gratidão renderei pelas maravilhas que Ele fez ao Cordeiro de Deus, que com esplendor vencendo vem. Seja o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. E só para induzir e finalizar esse louvor, louve por tudo. Louve na tempestade, louve na tribulação, permaneça em oração. Louve pela sua vida, louve porque hoje você acordou, louve pelo seu grupo de oração e por essa oportunidade. Louve por esse tempo que foi reservado para que nós voltássemos para nós mesmos. Louve por tudo aquilo que ainda é graça. Louve porque até hoje os seus olhos não tiveram tempo para identificar as graças no seu cotidiano, mas a partir de hoje você vai identificar os indícios do amor de Deus no seu dia, e a alegria não mais será um estado, mas uma permanência, um estilo de vida. E a glória ao grande Rei. Gratidão renderei pelas maravilhas que Ele fez ao Cordeiro de Deus, que com esplendor vencendo vem. Seja o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Seja o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu peço que vocês continuem nessa transmissão, que vocês continuem assistindo o Congresso Diocesano, porque agora nós vamos começar um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, lá de Poço Verde, com o nosso assessor eclesial, Padre Éder. Então, por favor, eu peço que vocês permaneçam e que já vão preparando os corações para receber aquele que em Eucaristia se dá todos os dias por nós. Nós somos o grupo de oração Amigos pela Fé e estamos muito felizes por fazer parte do Congresso Diocesano. Amém?